Olá a todos. Olá a todos. Meu nome é Ana Luísa, eu sou a monitora de linguagens e hoje eu estou fazendo essa gravação para explicar para vocês a correção do formulário de nivelamento, né, que a professora Lívia passou para vocês no início do curso, há umas 2 semanas atrás. Eu espero que todos já tenham preenchido o formulário. E hoje eu vou estar corrigindo. Caso vocês vejam a correção, assistam a correção e ainda tenham dúvidas, vocês podem me mandar mensagem tanto no WhatsApp quanto no site do Classroom, ok? Da turma de linguagens. Bom, a primeira questão pede para assinalar a frase cujas palavras entre asteriscos sejam substantivo e pronome, respectivamente. Ou seja, primeiro nós temos que ter um substantivo e depois temos que ter um pronome. Nessa frase aqui, fale sobre tudo o que lhe perguntar. O é um artigo e o lhe é um pronome pessoal oblíquo. Então, nós não temos nessa frase nem um substantivo, nem um pronome. A Inglaterra é um país muito bonito. Inglaterra é um substantivo. Então, nós já conseguimos um substantivo, certo? Agora precisamos de um pronome. Mas país não é um pronome. País é um substantivo também. Então, a Inglaterra é um país muito bonito, não é a frase certa. A lata de doce de leite é dele. A lata é um substantivo. E dele é um pronome pessoal, é um pronome possessivo, perdão. Então, nós temos aqui a presença de um substantivo e a presença de um pronome possessivo. Próxima coisa que vamos falar agora é sobre os artigos. Artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido ele é usado para identificar de forma precisa o substantivo. Como assim precisa, né? Quando falamos, por exemplo, a árvore é grande, nós não estamos falando sobre qualquer árvore, sobre todas as árvores do mundo. Nós estamos falando sobre uma árvore específica. E o que determina isso é o artigo, ok? No português, nós temos 4 artigos definidos, né? O a, o as e os, que é o plural de a e o, certo? Agora, artigos indefinidos, diferente do artigo definido, o artigo indefinido não especifica o substantivo. Então, por exemplo, quando eu falo estudo em uma escola, eu não estou especificando qual escola. É uma escola qualquer, ok? No português, os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Então, com isso em mente, nós vamos ler agora a questão número 2. Marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido. Novamente, respectivamente, né? Ou seja, precisamos primeiro ter um artigo definido e depois um artigo indefinido. Pedro é o meu melhor amigo. O aqui é um artigo o quê? Definido, né? Então, Pedro não é qualquer amigo, né? Ele é o melhor amigo, ele é um amigo específico, tá? Contudo, gente, nós não temos aqui nenhum artigo indefinido. Vocês veem que não há presença de uns, uma ou um, né, nessa frase. Agora olhem aqui. Tenho que organizar os documentos para a reunião. Tenho que organizar
os documentos para a reunião. Os documentos, o é um artigo definido. O a também é um artigo definido. Ou seja, não temos novamente um artigo indefinido. Então, sobrou apenas a frase do meio. A casa em que moro fica perto de uma escola. Então, a casa, um artigo definido, o a, fica perto de uma escola. Uma escola. Ok? Primeiro veio o artigo definido e depois o artigo indefinido. Bom, na questão 3, pede para acrescentar um predicado a cada sujeito. E a professora Lívia deu um exemplo. O meu livro me ajudou a trazer as compras. O meu vizinho, perdão, gente. O meu vizinho me ajudou a trazer as compras do mercado. O que a gente precisa saber? O predicado, ele é tudo aquilo que a gente diz sobre o sujeito, né? É o que nós declaramos sobre o sujeito. Então, nessa frase aqui, o que a gente está declarando é que o vizinho, que é o sujeito, o meu vizinho, é o sujeito da sentença, ajudou a trazer as compras do mercado, ok? Então, nessa questão, nós poderíamos ter feito com várias outras frases. Mas eu trouxe 3 exemplos para vocês entenderem, tá? O motorista do ônibus dirige devagar. Dirige devagar é algo que eu estou declarando sobre o sujeito, que é o motorista do ônibus. As minhas irmãs são bonitas. Novamente, quem é bonita? As minhas irmãs. O sujeito da frase. Meus amigos e eu somos muito felizes. Meus amigos e eu é o sujeito e somos muito felizes. É uma declaração sobre o sujeito, ok? Agora leia, tirinha abaixo e responda as perguntas. Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. Essa daqui é a Mafalda, tá, gente? E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz e sei lá o quê. Aí a mãezinha da Mafalda diz: Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Aí vocês separem a mão da Mafalda no coração. Questão 4. No texto, a palavra inquilino é utilizada para. Inquilino, no dicionário, é utilizado para falar sobre o morador de um imóvel alugado, né? Então, quando você mora em um imóvel e ele é alugado, nós dizemos inquilino. Mas também temos que ficar atentos ao contexto em que a palavra está colocada. Por exemplo, aqui, a Mafalda não está falando de uma pessoa que mora de aluguel em uma casa. Ela está se referindo ao coração dela. Coração que está dentro dela, né? Então, o coração como se morasse dentro dela, né? Então, nessa questão, a palavra inquilino é utilizada para caracterizar o coração da personagem do quadrinho. Ok? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o uso de esse e este no contexto, tá? O esse e o este são 2 pronomes demonstrativos que nós utilizamos para algumas questões. Aqui eu estou falando só de 2 exemplos, de 2 situações, mas eu também vou deixar para vocês no site com o link que tem mais exemplos e mais situações de usos do este e do este, tá? Utilizamos o pronome este para falar sobre algo que ainda não foi citado. Então, vamos olhar o exemplo. Dona Maria sempre diz este provérbio: água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Ou seja, este provérbio. O provérbio veio depois do este, tá? Então,
O este, ele está falando aqui de algo que não tinha sido citado na sentença ainda, né? Nós não falamos do provérbio antes. Agora, utilizamos o pronome esse, ou seja, com esse aqui, ó, para falar sobre algo que já foi citado. Ou seja, nós já falamos na sentença sobre isso. Estamos apenas retomando. Então, por exemplo, o Brasil sediou a Copa América. Essa notícia não agradou a todos. O que não agradou a todos? O Brasil o Brasil ter sediado a Copa América, né? E essa aqui é a notícia. Ela veio antes do pronome, ok? Então, com isso em mente, pensando nisso, nós vamos fazer essa questão aqui. Esse que a gente tem aqui dentro, no último quadrinho, o pronome demonstrativo esse refere-se ao troco, ao inquilino ou ao coração? Vamos lá checar? A mãe da Mafalda diz: inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. Ou seja, a Mafalda está falando que é algo que já foi falado. E o que foi falado? A palavra inquilino, né? Ou inquilino. Então, e nessa frase, o pronome demonstrativo se refere ao inquilino, ok? Eu vou deixar aqui para vocês as referências. Esse site do Educa Mais Brasil tem a matéria dos pronomes demonstrativos e dos artigos, tá? Então, vocês podem dar uma lida. Se ficar alguma dúvida, novamente, não podem entrar em contato comigo. Obrigada por assistir e tenham bons estudos.